A paz do Senhor, glória a Deus, estamos de volta mais uma vez com a nossa live, só que hoje estou fazendo live num dia diferente. Geralmente eu faço live aos sábados, só que nem sempre dá para fazer, né? Eu já estou aí quase 2 semanas sem fazer live aos sábados. Estamos estudando o livro de Mateus, tá? Para quem é novo aqui na minha página, mas hoje eu quis falar de um assunto muito importante e que muitos crentes têm muita dúvida, que é sobre política. Geralmente esse é um tabu, né, de se falar. Ou se fala demais de forma errada, ou não se fala. E eu queria conversar sobre esse assunto hoje. A nossa live vai ser baseada no Salmo de número 2, tá bom? E eu vou falar sobre o cristão e a política dentro do Salmo número 2. Então, se você tem a sua Bíblia, me acompanha aí, por favor. Hoje a nossa live está muito interessante, tá? O Salmo 2, ele não tem muitos versículos, são 12 versículos só. Então vai ser bem tranquilo da gente fazer essa leitura. E eu vou passo a passo, versículo por versículo, explicando o texto. E quando for o momento oportuno, eu vou entrar na questão da política. Porque, para quem não sabe, o Salmo 2, gente, é um salmo político. É um salmo escatológico, é um salmo messiânico e é um salmo político. Esse salmo tem 3 aspectos. E como a gente está vivendo situações bem complicadas no país, né, onde está acontecendo algumas coisas em relação a isso, eu achei muito legal a gente falar sobre esse salmo hoje. Então abra sua Bíblia aí sem mais delongas, que eu não gosto de ficar dando volta, eu gosto de ir direto ao assunto. Salmo 2, abre a sua Bíblia, a gente vai ler junto, tá bom? Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu o despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho. E preste atenção aqui que o filho está com letra maiúscula. Para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Gente, esse é o texto do Salmo 2. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Espera aí um pouquinho, gente. Diminui um pouquinho aqui o vento, senão atrapalha aqui a voz, né? Então vamos lá. Gente, como eu disse para vocês, esse salmo, Salmo 2, é um salmo messiânico. É um salmo que anuncia o domínio do Messias sobre todos os povos da terra. É um salmo escatológico, né? Porque fala de algo que ainda vai acontecer. É um salmo messiânico, porque falou de Cristo, né? E parte dele já se cumpriu. E é um salmo político, porque fala de reis, governantes, juízes. Esse salmo aqui é um salmo frequentemente mencionado no Novo Testamento. Gente, anota isso que é muito importante. Você sabia que o Salmo 2 é mencionado, tipo, as vezes que eu contei aqui, pelo menos umas 10 vezes no Novo Testamento? Muito interessante, né? A primeiro versículo que eu quero dar para você, desse salmo sendo repetido, tá aqui, livro de Atos. Fica com a sua Bíblia aberta. Gente, é muito importante você acompanhar a leitura dos textos para você entender onde a gente vai chegar no final, tá bom? Esse salmo é um salmo extremamente didático para a gente poder entender. Atos capítulo 4, versículo 25 e 26. Atos capítulo 4, versículo 25 e 26, está falando assim: tu falaste pelo Espírito Santo
por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Percebeu que é o mesmo Salmo, Salmo 2, aqui em Atos, sendo repetido? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha só, isso não é uma coincidência não, tá, gente? O Salmo está sendo repetido várias vezes e eu já vou explicar para você por quê. Ali no livro de Atos mesmo, capítulo 13, versículo 33, Atos 13, versículo 33, está dizendo assim: deixa eu ver se eu tô no certo aqui. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Aqui ele fala literalmente, Salmo 2, tu és meu filho e hoje te gerei. Olha só, gente, repetido o Salmo 2 aqui no livro de Atos. Se você for lá para o livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 5 e 6, está dizendo assim: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje te gerei? Olha só que pergunta interessante. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Está citando exatamente as palavras do Salmo 2. Isso não é uma coincidência, tá? Isso não é uma coincidência. Não existe coincidências na Bíblia, tá, gente? Não existe. Grava isso, escreve isso. Não existe coincidências na Bíblia. Esse Salmo 2 é um salmo tão forte, tão poderoso, tão importante, que ele é citado em Atos 4, 25 e 26, que a gente já leu. Atos 13, 33, que a gente já leu. Hebreus 1, versículo 5 e 6, que a gente já leu. E outros textos que eu vou dizer aqui para você, eu não vou ler, mas eu quero que você anote. E depois dessa live você assiste de novo e leia esses versículos na sua Bíblia. Hebreus 5, 5, ele é repetido também. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 2, versículo 26 e 27. O Salmo 2 também, as palavras do Salmo 2 são repetidas aí. Apocalipse 12, versículo 5. Também é repetido. E Apocalipse 19, versículo 15. Gente, isso não é uma coincidência. É um salmo muito poderoso, como eu falei. Davi escreveu esse salmo durante uma conspiração de algumas nações pagãs contra Israel. Ele é o escolhido, né? Davi, como escolhido e ungido de Deus, sabia que o eterno Deus cumpriria sua promessa em trazer o Messias ao mundo através da sua posteridade. Davi tinha conhecimento que da posteridade dele, resumindo, da família dele, viria o Messias. Alessandra, onde está escrito isso? 2 Samuel 7,16, anota para você ler depois. 1 Crônicas 17, 11 e 12. Então, o autor do Salmo 2 sabia que o Messias, Jesus, nasceria da sua família, da sua posteridade. E aí ele escreve esse salmo. E ele faz uma pergunta. O Salmo 2, ele começa com uma pergunta. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam. Os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quem são esses povos aqui, gente? Versículo 1. São os ímpios. São aquelas pessoas que não reconhecem o Senhor Deus, como Senhor. Gente, é o que está acontecendo hoje. Não somente hoje, 2026, mas, né, desde que o mundo é mundo. Que acontece? As pessoas, elas chegam num status, né? Ela chega a ser um governador, um juiz, um rei, né? Aqui tá falando, um presidente, o que for. Elas chegam num status, os homens chegam num status que eles acham que eles mandam, eles tomam as decisões. Eles não têm que prestar conta da vida deles para ninguém. O versículo 2 está falando aqui, os reis da terra se levantam. Os príncipes se mancomunam contra o seu ungido. Isso não era algo que acontecia só no tempo de Davi. Acontece hoje também. O que esse versículo está dizendo? Está falando da rebelião contra o Senhor.
cujos principais líderes se exaltam e se enchem de ira e não se submetem a Deus. Olha essa expressão que eles falam, olha o que eles falam, versículo 3, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Isso quer dizer o quê? Não vamos nos submeter a Deus, nós não vamos nos submeter a ordem superior alguma. A gente vai fazer o que bem entender, a gente vai passar por cima de tudo, das leis, a gente vai passar por cima de tudo. O que vale é o que a gente acha. A gente não tem que ficar prestando conta porque isso não é ético ou isso não é moral. Não, eles pensam assim, eu não vou colocar a minha vida sob o domínio de Deus, tá? Então, aqui está indicando que é uma rebelião contra o Senhor, contra os principais, cujos principais líderes se exaltam e se enchem de ira e não se submetem a Deus. Gentios são aquelas pessoas que não acreditam e não se entregam a Deus. Então esse salmo está falando justamente sobre isso. E olha o que eles dizem: vamos romper as nossas ataduras, vamos sacudir de nós essas cordas que nos prendem a Deus. Eles não querem se submeter a Deus. Observe que a injustiça opera no mundo. Isso não aconteceu só no tempo que o salmo foi escrito, gente. Isso está acontecendo exatamente agora. Porque a injustiça, ela opera no mundo. Como os grandes pensam que não terão que prestar conta dos seus atos a ninguém, eles fazem o que bem entendem. Tem um texto lá em Jeremias 5,5 que diz assim: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus, mas estes, de comum acordo, quebram o jugo e rompem as ataduras. Quer dizer, eles não querem se submeter a nada nem a ninguém. Quando a gente conhece a verdade e não pratica a verdade, nosso julgamento será com maior rigor. Por quê? Quando a pessoa erra por ignorância é uma coisa, e Deus sabe muito bem quando a gente erra por ignorância, por não conhecer, por não saber. Mas quando você erra de propósito, quando você faz o mal de propósito, quando você insiste, sabe, em ficar num caminho que você sabe que desagrada a Deus, gente, independente se você crê em Deus ou não, existe uma coisa dentro de você chamada senso de certo e errado. Todo homem, ele nasceu com esse senso de certo e de errado. Só que tem pessoas que passam por cima desse senso e fazem o que dá na cabeça delas, como se não tivessem que prestar conta para ninguém, tá? Então, se você sabe fazer o bem, se você foi chamado para fazer o bem e não faz, você está pecando. Isso independente do status que você tenha. Isso se você for só um cidadão normal, só uma pessoa normal, ou se você for um rei, um presidente, um juiz, um governador, não interessa, tá? Aí, como as pessoas têm essa noção que crente não sabe nada, crente não tem conhecimento de nada, crente nem deveria estar falando de política, eu discordo totalmente disso. E para provar isso, eu estou trazendo um salmo aqui, o Salmo 2, que é um salmo messiânico, um salmo escatológico e um salmo político. A Bíblia fala de política, gente? Fala sim. E esse salmo é um exemplo, só um exemplo, né, de que a Bíblia também fala sobre o assunto política, tá? Porque esse salmo prova isso. Algumas pessoas pensam que desfrutam da verdadeira liberdade longe de Deus, mas elas se esquecem que todos nós, consciente ou inconscientemente, serve a alguém, tá? Ou você serve a um rei humano, ou você serve a uma organização, ou você serve aos seus próprios desejos egoístas, né? E eu tô me incluindo nisso. Da mesma maneira que um peixe não está salvo fora da água e uma árvore não estará firme arrancada da terra. Gente, isso é muito sério. Nós ficamos também numa situação muito ruim quando deixamos o Senhor. Então esse salmo é um alerta. É um alerta para as pessoas, né, incluindo pessoas normais, né, pessoas simples, como as pessoas maiores que têm um status maior.
nós teremos que prestar conta da nossa vida a um ser superior. Você querendo ou não, você ignorando isso ou não, nós teremos que prestar conta dos nossos atos ao Senhor. Você acreditando nisso ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A paz do Senhor, Pedrina. Arthur também que está aí, Rivânia, o pessoal que está entrando aí, tá, gente? Sejam todos bem-vindos. Eu não vou parar para falar com ninguém agora, porque eu tô aqui no foco do Salmo 2. Se você chegou agora, depois assiste desde o início. O versículo 4 fala de uma situação bem interessante do que eu tô falando agora para você. Que as pessoas acham que... Eu já comentei isso com algumas pessoas, né, que eu tive a oportunidade de conversar. Que as pessoas acham assim, poxa, a pessoa fulano fez tanto mal a vida toda, morreu e não pagou pelo que fez. Quantas pessoas já falaram isso pra você? Quantas vezes isso já veio na sua cabeça? Poxa, fulano fez tanto mal. Eu e você conhecemos, né? A pessoa é uma pessoa má, uma pessoa que fazia maldade, fez tanto mal e não pagou o que fez com as pessoas. Você que acha que ela não pagou. Porque para nós, a gente analisa a vida de uma pessoa pelo tempo que ela viveu, né? Um começo e um fim. Para Deus, a questão do tempo não existe. Entenda isso, gente. Para Deus, a questão do tempo não existe. Se Deus vai fazer uma prestação de contas com a pessoa ainda em vida ou depois da morte, isso independe para Deus. Porque Deus é todo poderoso. Uma coisa é certa, Deus é um justo juiz. E ele vai julgar a cada um com equidade. Ele é um juiz que não erra. Ele é um juiz que não é comprado. Ele é um juiz que não é corrupto. Ele é um juiz que olha o homem por dentro e por fora. Que julga não só as palavras e as ações, mas também o coração. Esse salmo está falando justamente sobre isso. Porque a gente está vivendo um tempo tão difícil no nosso país, gente. Tão difícil, sabe? Porque só não percebe quem é, sei lá, tá bitolado, sabe? Que não consegue enxergar o que está acontecendo. A gente está vivendo um tempo tão difícil que, de repente, você pode pensar assim, pô, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não está percebendo as coisas que estão acontecendo? Gente, Deus está vendo, Deus não é cego. Deus está vendo tudo. É por isso que a gente não se desespera, porque a gente sabe que tem um Deus sentado no trono. E que para ele, independe se ele vai julgar agora, nesse exato momento, ou se ele vai julgar depois. O certo é que ele vai julgar. Ninguém vai estar livre do julgamento. Todos estarão presentes no juízo do trono branco, onde ele vai abrir os livros e vai julgar as pessoas pelos atos que elas fizeram. Então, morrer não encerra a sua prestação de conta. Nós, como cristãos, precisamos ter isso bem formatado, porque é isso que diz a palavra de Deus. Morrer não encerra a prestação de contas da nossa vida. Muito pelo contrário, é aí que a prestação de contas vai começar. Você está entendendo? Então, diante de tudo isso, olha o que diz o versículo 4 do Salmo 2, gente. Aquele que habita nos céus se rirá. Deus vai rir. O Senhor zombará deles. Sabe? Deus olha e fala assim, que isso, olha o que fulano está fazendo. Olha o que o cicrano está fazendo. Olha como fulano está burlando as leis, está jogando papéis para baixo do tapete. Olha como fulano está comprando pessoas. Olha o que o fulano está fazendo. E isso em relação a pessoas normais e a pessoas com status. Como eu falei aqui, o Salmo está falando de governantes, de juízes, de reis. Mas todos nós estamos incluídos nisso aqui. A palavra de Deus é para todo mundo. É para mim, é para você, é para todo mundo. E qual é a reação de Deus ao ver o posicionamento dos povos, dos príncipes, dos juízes? Ele ri. Deus ri. Deus ri.
Ele ri das ilusões de poder que as pessoas têm. Porque só Deus é onipotente. Todo poder está nas mãos de Deus. Quando você estuda história, você vê lá os reis que tiveram no auge do seu poder. Quando você estuda a história babilônica, a história do Egito, os povos da Mesopotâmia, você vê as histórias dos reis gregos, da Grécia. Quando você vê a história de Roma, você vê figuras imponentes, Césares imponentes, pessoas que faziam e aconteciam, mandavam matar, fizeram isso, fizeram aquilo. Agora eu te pergunto, onde essas pessoas estão? Onde essas pessoas estão? Eu tenho vários livros aqui que falam sobre esses governantes do passado. Eu amo história, estudei história nas faculdades que eu fiz, eu estudei história. E é uma benção, que a história casa muito com a Bíblia, né? Pra gente entender certas partes da Bíblia, você precisa também entender um pouquinho de história. Gente, cadê esses reis, esses governantes, esses juízes? Onde estão essas pessoas? Estão todas na mão de Deus. Elas passaram, elas se foram, elas acabaram. E onde está Deus? Continua no seu trono. Deus continua no seu trono. Nada foge ao controle de Deus. É por isso que o salmista fala no Salmo 4 que ele ri. Deus ri. Deus ri. Quando Deus vê essas coisas, a gente fica desesperado, a gente fica triste, a gente fica revoltado com as situações, mas Deus ri. Deus ri porque ele tem todo o poder. Daniel capítulo 2, versículo 21. Anota esse versículo. Está escrito assim, ele remove reis e estabelece reis. Lá em Daniel 2,37 também fala a mesma coisa. Ele remove reis e ele estabelece reis. Então, gente, apesar de muita revolta, que às vezes eu fico, porque eu sou ser humano, normal, tá, gente? Quem me conhece sabe já o meu jeito, o meu estilo, né? Quem convive comigo... E quem não convive, me conhece aqui pelas redes sociais, sabe que eu sou meio dramática mesmo, né? Algumas situações, eu não aguento, tenho que falar. E eu vou para a Bíblia mesmo, eu entro dentro da palavra para poder rebater algumas coisas, porque eu fui chamada para isso. Eu fui chamada para falar de Deus, de Jesus, em todos os contextos que Deus me colocar. Eu não vou me negar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E às vezes... eu fico revoltada, chateada com as coisas, mas é uma indignação, tá? Sabendo que Deus vai agir, não é uma indignação de revolta, de que a injustiça tomou conta e não tem mais controle. Não, gente, é uma revolta, né, de saber como as pessoas acham que não vão dar conta dos seus atos para Deus, e todo mundo vai dar conta. Por isso que eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de política, porque é um tema que as pessoas parecem que têm medo de falar, né? Essa que é a verdade. Eu não sei por que as pessoas têm medo de falar, porque como eu disse para você, a Bíblia, ela tem resposta para todas as nossas questões, inclusive políticas. Gente, a política é legítima. O que é política? Anota aí essas informações que é muito importante, tá? É a arte de governar. Política é a arte de governar. O poder, ele não corrompe, ele revela os corrompidos. Tem gente que fala assim, o poder corrompe. Não, gente. O poder, ele só revela quem já é corrompido. Isso eu já vi muito acontecer e você já viu também. Já viu aquelas pessoas que elas estão no nível, tipo assim, no local de trabalho. No local de trabalho, vou dar um exemplo de local de trabalho. A pessoa tá ali, ela tem uma função pequena. Aí depois ela sobe de função, 2, 3 degraus na função, aquilo sobe a cabeça dela e ela acha que manda em todo mundo. Você já conviveu com pessoas assim? Né? Por quê? Aquela pessoa não sabe lidar com o poder. Eu já tive o desprazer de lidar com pessoas assim, tá, gente? É muito ruim. Porque a pessoa, o poder sobe a cabeça dela. Sabe? O poder sobe a cabeça dela e ela acha que só porque ela alcançou 2 degraus acima de você, sabe? Ela fica te espizinhando, fica fazendo um monte de coisa. Então, no caso, o poder ele não corrompe. O poder ele revela os corrompidos. Tá entendendo? Mas a política ela exige vocação.
Política exige preparo e exige ética, coisa que está faltando no nosso país, né, gente? Faltando muito. Agora vamos para a Bíblia, porque eu gosto de Bíblia. Temos vários casos na Bíblia de homens de Deus envolvidos na política. Então eu fico muito assim, perplexa de ter crentes que eu já ouvi pessoas falar isso, pessoas já falaram isso pra mim, deixa eu botar um pezinho aqui atrás. Pessoas já falaram isso pra mim, crente não tem que estar envolvido em política, para de ficar falando isso, gente. Pelo amor de Deus, eu não posso parar de falar de uma coisa que as pessoas têm dúvida, se está na Bíblia. Então deixa eu te dar um exemplo. Nós temos vários casos na Bíblia de homens de Deus envolvidos na política. Quer saber alguns? Anota aí, gente, anota. No Egito, nós temos José. José era um judeu, era filho de Jacó. Ele foi levado preso como escravo para o Egito. E, né, você conhece a história, muitos já conhecem essa história, quem é cristão conhece. Depois de um longo período de sofrimento, ele se torna governador do Egito. Ele só fica atrás do próprio faraó. Na época em que José viveu, né, ele se tornou o grão-vizir do Egito. Tá entendendo? Então, olha aí. Presta bem atenção. Nós vemos aqui homens de Deus envolvidos em política em países ímpios. Nem era na sua própria nação. Vou dar outro exemplo. Daniel. Daniel foi levado ainda jovem para a Babilônia, né? Israel, ele foi vencido por Nabucodonosor, pelos babilônios. Um grupo de jovens foi levado para a corte, né? Porque eram os príncipes, eram pessoas que tinham um conhecimento, eram a realeza de Judá, foi levado, né, para o palácio. A partir daí, o que acontece? Daniel se torna uma figura de muita importância na Babilônia. E Daniel, a Bíblia fala que Deus deu todos os dons para ele, de ciência, conhecimento, e ele era uma pessoa muito importante na corte do próprio Nabucodonosor e depois de outros reis. Daniel ele foi uma pessoa proeminente na política babilônica, mesmo sendo judeu, de 4 reis. Quando o Império Babilônico caiu e entrou o Império Medo-Persa, Daniel estava lá. Tá? Quando entrou Beltesazar, né? Foi Nabucodonosor, Beltesazar, depois foi Ciro. Daniel estava em todos eles, como uma figura política. Ok? Só para dar um exemplo. Outro exemplo é Neemias. Neemias era copeiro do rei. E, com a ajuda de Deus, ele vai para Jerusalém reconstruir os muros de Jerusalém. Então, já citei aí para vocês alguns nomes de pessoas, homens de Deus, envolvidos em política. E nem era política do próprio país. José, no Egito, Daniel e Neemias na Babilônia, né? Só para citar alguns, tá? Então, esses homens de Deus foram usados de maneira poderosa. Mas preste atenção, ser cristão não qualifica ninguém para ser político. Talvez você nunca tenha ouvido isso em lugar algum, mas vai estar ouvindo aqui agora, tá? Ser cristão não qualifica ninguém para ser político. O que a gente muito vê por aí. Ah, eu sou cristão, vota em mim. Ai, gente, dá até vontade de rir. Eu sou cristão, vota em mim. Isso não te qualifica para ser um político, bom político, só pelo fato de você ser um cristão. E eu não estou sendo preconceituosa aqui. Eu estou falando que para você ser um político, você precisa ter uma formação adequada. Porque senão você só vai fazer número lá, vai pegar o dinheiro do povo e não vai fazer nada. O que a gente mais vê aí, né? A bancada evangélica do nosso país, eu posso dizer, só Jesus. Muitas vezes, em muitas situações, é vergonhosa. Porque não sabe defender os interesses das pessoas que os elegeram. Então, ser cristão não qualifica ninguém para ser político. É preciso ter formação adequada. É preciso ter temor a Deus, principalmente, tá? E amor ao povo, para você ser um bom político, tá?
temor a Deus e amor ao povo. E uma formação adequada de preferência, coisa que a maioria também não tem. É por isso que a gente vê essa vergonha que acontece aqui no nosso país. Querendo ou não, nós somos políticos também, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você vive em sociedade, você é um ser político. Então, gente, para de falar bobeira. Que crente não tem que se envolver em política. Para de falar bobeira, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus Cristo. Se você vive em sociedade, você é um ser político. Deixa eu dizer pra você, Jesus fez política. Que isso, irmã Alessandra? Que heresia é essa? Não, não é heresia, não. Eu sou totalmente contra a heresia. Jesus, quando ele está pregando e ele vê que já está tarde, as pessoas não vão ter como voltar para casa, estão com fome, Jesus manda sentar todo mundo e multiplica pães e peixes, se preocupando com o bem-estar das pessoas ali. Em certo sentido, ele fez política nesse momento. Jesus fez política nesse momento. É, Alessandra? É, política social. Ele fez política social nesse momento. Então, para de falar bobeira que política não está na Bíblia. Política está na Bíblia, sim, assim como outros assuntos estão na Bíblia. Porque tudo que se refere ao ser humano está na Bíblia, gente. É só a gente ter curiosidade e empenho em ler um pouquinho, e aprender um pouquinho. Então, gente, mas vamos voltar aqui. Ah, irmã Alessandra, você está dizendo que Jesus fez política? Fez política social. Mas Jesus não se filiou a nenhum partido político. Que isso fique bem claro. Apesar dele ter feito política social alimentando aquelas pessoas ali, ele não se filiou a nenhum partido político, porque essa não era a missão de Jesus. E olha que na época de Jesus tinham muitos partidos políticos. Você sabia disso? Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Então essa live é para você assistir de novo depois, aprender e enviar para alguém que precisa ouvir. Quais eram os partidos políticos na época de Jesus, irmã Alessandra? Agora eu fiquei curiosa, eu quero saber. Que partido político tinha na época de Jesus e Jesus não se filiou a nenhum partido político? Vamos lá? Partidos políticos na época de Jesus. Herodianos. Os herodianos eram um partido político. Eles eram defensores da dominação romana na Palestina. Eles estavam a serviço de Herodes. Era um partido político. Segundo, que existia ali, saduceus. Era um partido religioso, econômico e político dominante na época de Jesus, os saduceus. A maioria dos sacerdotes eram saduceus. Favoráveis à presença romana, eles eram materialistas, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nos anjos. A aristocracia dominante no judaísmo. Era o segundo partido político que tinha ali, ó, herodianos e saduceus. Tinha mais, tinha os essênios, era outro partido político que existia no tempo de Jesus. Os essênios, eles escolheram viver uma vida isolada, tá? Isolada da sociedade. Eles iam para os montes, assim, sabe? Ficavam isolados da sociedade. Também eram considerados um partido político da época de Jesus. Inclusive, João Batista era um essênio. Ok? Fariseus, outro partido político da época. Eram admirados pelo povo, os fariseus, né? Era o núcleo mais rígido do judaísmo. E a maioria dos fariseus eram escribas. Só aí, ó, 4 partidos políticos. Mas não acabou, não. Ainda tem mais. Zelotes, era o 5º partido político da época de Jesus. Zelote, como o nome já diz, é aquele que zela pelo nome de Deus. Era um movimento político judaico no século I que procurava incitar o povo da Judéia a se rebelar contra o Império Romano e expulsar os romanos à força das armas, tá? Eles eram a favor de armas para expulsar os romanos da sua terra. Os zelotes foram o partido político que conduziu a Primeira Guerra Judaico-Romana, do ano 67 ao ano 70, tá? Depois de Cristo.
Um dos apóstolos de Jesus é referido como Simão o Zelote, né? Simão Pedro, ele é referido na Bíblia como Zelote, está lá em Lucas 6, versículo 15, anota. E Atos 1, versículo 13 também. Por que Simão era chamado de Simão Zelote? Talvez por causa do seu temperamento, né? Porque as pessoas mais agressivas, mais nervosinha, né? As pessoas chamavam, você é um zelote, você é muito nervosinho. Talvez era por isso, porque Pedro era meio explosivo, ou por causa de uma anterior associação com o partido dos zelotes. Provavelmente Pedro já tinha se filiado ao partido dos zelotes antes de ser chamado, né, para o ministério de Jesus. Então, olha só, gente, eu citei para vocês aqui da minha live 5 partidos políticos que existiam na época de Jesus. E mesmo assim, Jesus não se filiou a nenhum partido político, tá? Eu estou explicando para quem está chegando agora que a política, ela é bíblica, ela faz parte da Bíblia e ela é explicada na Bíblia também, tá? Então, se você chegou agora, assista a live depois, desde o início, para você entender o que eu estou falando. O pastor Jonas Madureira, ele tem um livro chamado Política Segundo a Bíblia, que se você quiser mais esclarecimentos sobre esse assunto, você pode comprar o livro, né? Quem for estudioso da Bíblia aqui e gosta de aprender, compra o livro que eu recomendo, é um livro muito bom, tá? Nesse livro, ele aponta e dá 5 pontos de vista sobre a relação entre o cristianismo e a política, que ele não concorda. E como eu concordo com o posicionamento dele, eu vou falar isso aqui agora na minha live, tá? Já que o assunto é o Salmo 2, e o Salmo 2, para quem não sabe, é um salmo escatológico, messiânico e político, para quem não sabe, tá? Então, a primeira questão que ele coloca lá no livro é a seguinte: o governo deve impor uma religião? É uma pergunta, tá? O governo deve impor uma religião? Não. De maneira nenhuma, gente. Mateus 22, do 15 ao 22, fala exatamente sobre isso. Vamos ler bem rapidinho. Pega a sua Bíblia aí para você entender, tá? Mateus, capítulo 22, eu não deixei marcado, mas a gente vai achar rapidinho aqui. Mateus 22, do 15 até o 22, tá dizendo assim, ó. Os fariseus, que você sabe que é um partido político, né? Consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra Jesus, tá? E enviaram-lhe seus discípulos, como os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Eles tipo bajulando Jesus, né? Para poder pegar Jesus. Dize-nos agora, Jesus, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? É lícito pagar o imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, disse assim: por que vocês não experimentam, seus hipócritas? Me dá aqui a moeda do tributo. E eles deram uma moeda para Jesus. E Jesus falou assim: de quem é essa infinge, essa inscrição? Qual é o rosto que aparece aqui nessa moeda? De quem é esse rosto? Eles disseram: de César. Aí Jesus disse assim: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você está entendendo? Olha a sabedoria de Jesus. Então, o governo, ele não deve impor uma religião. Jesus deixou bem claro isso no texto que a gente acabou de ler. Jesus deixou uma linha de separação entre o Estado e a igreja. Então, essas duas esferas não podem ser infundidas. Obrigar as pessoas a seguir uma fé não cristã resulta na expulsão dos cristãos. Obrigar as pessoas a se tornarem cristãs também tem a tendência de expulsar o verdadeiro cristianismo, pois tira das pessoas a oportunidade de escolher voluntariamente a sua fé. Então, o governo não tem que se intrometer nisso. O governo tem que impor. A partir de hoje, todo mundo vai seguir essa religião. Isso não existe. Jesus deixou bem claro aqui que essa separação precisa ficar bem explícita, tá? Não existe respaldo bíblico para isso. Jesus falou: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cada coisa no seu lugar, tá? Cada coisa no seu lugar. Aí vem uma outra pergunta. O Jonas Madureira faz essa outra pergunta no livro. O governo deve excluir a religião? Deve excluir a religião do país? Não.
A religião, ela não precisa estar fora do debate político. E também não tem como estar fora da política. Por quê? Porque nós somos seres completos, gente. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser completo. Nós não somos com pacto de tira esse pedaço aqui, tira esse pedaço aqui, tira esse pedaço aqui. Não, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres completos. Nós somos seres espirituais, vamos na igreja, adoramos a Deus, lemos a Bíblia. Nós somos cristãos, né? Outras pessoas professam outra fé, vai no lugar religioso que ela vai lá adorar, cultuar, cantar, rezar, o que for, né? É um direito da pessoa. A religião é um direito da pessoa. E o Estado não tem que se meter nisso. Agora, a gente não pode falar em política e tirar a religião. Não dá para falar de religião e tirar a política. Porque nós somos seres completos. Eu sou um ser espiritual, com a minha alma e meu espírito, mas eu sou um ser físico também. Eu trabalho, eu pago imposto, eu voto. Então, eu também sou um ser político. Tá entendendo? Então, não tem como separar uma coisa da outra. Se a religião não pode controlar, também não pode estar fora. A Hannah Arendt fala isso. Se a religião não pode controlar, também não pode estar fora. Por quê? Porque a gente tem capacidade de tomar nossas decisões, fazer nossas escolhas. E eu sempre digo isso, é uma frase que eu gosto muito. Jesus morreu para tirar o meu pecado e não a minha inteligência. Eu sou um ser inteligente, racional, capaz de fazer as minhas escolhas. Agora, uma outra pergunta que a gente também faz em relação a isso. Todos os governos são perversos? Todos os governos são malignos ou demoníacos? Essa frase procede? Não, gente. Não. A gente não pode pegar todo mundo, botar no mesmo pacote. Ninguém presta, todo mundo tá com o diabo no corpo. Que é isso? Não, gente. Não é assim. Nem todo governo é perverso. Existem muitos governos no mundo que os governantes são justos. Fazem a coisa certa, trabalham pelo bem do povo. E tem lugares que a corrupção é avassaladora. Como é o caso do Brasil, né? Só misericórdia. Desde a época que Pedro Alves chegou aqui, né, a corrupção é generalizada no país. Só misericórdia de Deus. Tá entendendo? Mas nem todo governo é perverso ou maligno, não. Toda autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade ele é constituída por Deus e deriva da vontade divina, né? Romanos 13:1 fala isso. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O governo é uma ideia de Deus. O que é governar? É organizar as coisas. Nenhuma sociedade vai à frente se ela não tiver pelo menos um nível básico de organização. Então Deus, ele empresta ao homem a capacidade de governar, né? Nós somos pequenos governantes na nossa casa. Nós somos pais, mães, avós, tias. A nossa casa tem governo, tem regras, né? É como entra, como senta, né? Isso aqui fica em tal lugar, isso aqui fica em tal lugar. Há respeito com as coisas das pessoas que moram dentro da casa. O governo é uma ideia de Deus, é um princípio de organização. E isso vem de Deus. Agora, tem pessoas que usam mal esse dom que Deus deu aos homens do governo, né? 2 Crônicas 36:17, né, diz que o Senhor entregou o povo dele nas mãos de Nabucodonosor. Foi Deus que entregou. Não foi Nabucodonosor que entrou lá, aleatório de Deus, e fez. Deus permitiu. A gente precisa entender isso também. Existe a vontade ativa de Deus e a vontade permissiva. O povo errou, pecou, Deus avisou, mandou os profetas para a nação e falou, se vocês não voltarem para o caminho, vocês vão ficar prisioneiros. E eles não acreditaram, eles acharam que não ia acontecer. Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém. E eles ficaram no cativeiro durante 70 anos. Então Deus é o dono de tudo, ele controla o mundo, ele controla os reis, os governantes, até aquilo que você acha que Deus não está vendo, ele está vendo. Tá? Agora, por que as pessoas dizem isso? Por causa de Lucas
capítulo 4, do 5 ao 7, né? Que é um versículo também que às vezes as pessoas não entendem, quando o diabo oferece a Jesus, humano, o Jesus aqui quando veio para a Terra, né, na forma humana, os reinos do mundo. Quando ele fala para Jesus, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então as pessoas acham que o governo do mundo está nas mãos do diabo. Não, gente, não é porque ele ofereceu que ele é o dono. O diabo, você tem que entender que o diabo é o pai da mentira. Ele não é dono de nada, tá? Em termos funcionais, Satanás é o diretor executivo dos governos da terra. Mas ele não manda em nada. Ele não manda em nada, tá? O pastor Hernando Dias Lopes, ele tem uma frase muito interessante, que diz assim, o diabo nada mais é do que um cão na coleira de Deus. Até o diabo está debaixo do controle de Deus. Quem estuda escatologia, livro de Apocalipse, sabe que o diabo será preso durante o período de 1000 anos, quando Deus vai estabelecer o reino dele aqui na terra, que a gente chama de milênio. Então, tudo está no controle de Deus. Não tem nada que perder o controle. Deus está no controle de tudo, tá? Uma outra coisa que às vezes as pessoas têm dúvida, que é uma pergunta também recorrente, quando a gente fala desse assunto, é a seguinte: o cristão deve se dedicar a evangelizar e não a fazer política, certo? Tem muita gente que fala isso, né? O cristão deve se dedicar a evangelizar e não fazer política. Aí deixa eu dar uma resposta para você dentro desse assunto. Nós somos chamados para pegar o evangelho do reino, realmente. Sim. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem que Jesus nos deu, tá? Mas pregar o evangelho não elimina a nossa responsabilidade social e pública, tá? Porque apesar de você ser servo de Deus, você também é cidadão da terra, né? No caso aqui, nós somos cidadãos brasileiros. Se eu tivesse nascido na França, eu seria um cidadão francês. Se tivesse nascido nos Estados Unidos, eu seria um cidadão norte-americano. Cada pessoa que nasce no país que ele nasce, ele é um cidadão daquele país. Ele tem funções e obrigações e deveres a cumprir. Então, a gente precisa aprender a separar uma coisa da outra. Ah, Jesus me chamou para pregar o evangelho, não para fazer política. Ok. Mas isso não vai eliminar sua responsabilidade social e pública como cidadão. Porque nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu e nós somos cidadãos da terra. E uma coisa não exclui a outra. Tá? O cristão tem que ser político para fazer o bem. Mas não significa fazer da igreja um curral eleitoral ou um palanque eleitoral. Coisa que a gente vê muito também por aí. Tá? Chega a época de eleição, só misericórdia. Tem algumas denominações aí, graças a Deus que a minha não é assim. Graças a Deus. Né? A minha igreja, graças a Deus, é uma bênção. A minha denominação é uma bênção, glória a Deus. A gente não tem essa questão de político ficar subindo em púlpito, falando nada. Não tem esse negócio, tá? Político tem que fazer seus discursos lá no local apropriado, não dentro da igreja. A igreja é feita pra gente louvar e adorar o Senhor, tá? Mas o que acontece por aí, né? Em muitos casos, a igreja vira curral eleitoral, palanque eleitoral. E isso desagrada muito a Deus. O próprio Jesus falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas tem gente que não leu essa parte da Bíblia. Rasgou essa parte da Bíblia, não leu essa parte da Bíblia, tá? Então, a igreja de Jesus, ela foi comprada com o sangue de Cristo, não para ficar fazendo política, mas para pregar o evangelho. Cristo apresentou a igreja a Deus, né? Apresentou a sua igreja, comprou a sua igreja com o seu sangue para apresentá-la pura, imaculada, gloriosa, sem ruga, santa e irrepreensível. Isso está escrito lá em Efésios 5, versículo 25, 26 e 27. Anota, gente, não dá pra gente ler todos os versículos, tá? Não tem como a gente ler. Vou voltar pro Salmo 2. Volta pro Salmo 2. Eu fiz uma parada aqui para explicar essa questão política, tá? Vamos voltar. Versículo 5. Olha o que tá dizendo aí. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Versículo 5. Versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Se você pegar esse versículo e comparar com 2 Samuel 5, 7,
Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Existe uma correlação com esse versículo, porque o que foi falado aqui realmente aconteceu. A fortaleza de Sião, que mais tarde se tornou a cidade de Jerusalém, estava no alto de uma montanha, ocupada por jebuseus, o povo cananeu que nunca tinha sido expulso de Canaã. Davi entrou na cidade, intransponível, através de um canal subterrâneo de água. Davi conquistou a cidade e transformou ela na linda Jerusalém. Então esse texto, o Salmo 2, é um salmo muito lindo. Quando a gente se aprofunda e a gente vai dentro da Bíblia e a gente vai vendo realmente que muita coisa do que está aqui realmente aconteceu, né? Esse versículo, ele fala do passado, ele fala do futuro e também é escatológico, porque fala do descendente de Davi, Jesus, que vai reinar sobre Jerusalém. Por isso que eu estou dizendo que o Salmo 2 é um salmo escatológico, é um salmo messiânico e é um salmo político. Porque essas três coisas estão envolvidas no Salmo 2, tá, gente? E é muito lindo quando a gente lê isso. E o versículo 7, 8 e 9 fala assim, ó. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Aqui tá falando do futuro reino de Cristo, tá, gente? Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Isso é promessa de Deus. As nações pertencem ao Senhor Jesus, tá? O salmista aconselha no versículo 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. O que Davi está dizendo aqui? Cai na real, gente. Reis, governantes, juízes, caiam na real. Caiam na real. Vocês vão prestar conta daquilo que vocês estão fazendo para Deus. Não pense que a morte vai eliminar a dívida que você tem com Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, a dívida continua lá. A morte não invalida a dívida. Isso é muito interessante. Tem gente que fica anos sem pagar água. Fica anos sem pagar água. Bota um gatinho dentro de casa e não paga água. Fica anos. E a pessoa tá morando ali anos e ela acha que tá tudo bem porque ela colocou um gato em casa, né? É corrupta ou corrupto, né? E depois a gente quer falar dos corruptos que estão lá no poder. A gente também é corrupto aqui embaixo. E aí a pessoa morre. A pessoa morre. Aí daqui a pouco vem os filhos. Aí o filho quer vender a casa. Aí ele vai lá, vamos vender a casa, vamos dividir. Quando ele vai vender a casa, ele descobre que tem uma dívida enorme na companhia de água. Ué, mas a gente nunca pagou água. A gente tinha um gato em casa, a gente pagava água. Mas a dívida estava lá. E a pessoa morreu, a dívida não morreu com ela, vai para a dívida ativa. Tem algumas contas, algumas dívidas que a pessoa tem, que ela não paga, ela acha que morrendo aquilo vai acabar. Não vai acabar, é os filhos que vão ter que pagar a dívida. Muita coisa acontece, as pessoas não têm essa noção, né? Minha filha é advogada e ela já comentou isso comigo, né? E a gente vai lendo algumas coisas e vê que realmente acontece. Então, às vezes, a pessoa vai descobrir tarde demais que não é dona mais de nada, porque a dívida ativa estava tão alta que foi suficiente só aquela casa não tem nem como ser mais da pessoa. Já foi para a dívida ativa, né? Tem algumas contas de alguns impostos, né? Principalmente impostos governamentais, né? IPTU, IPVA, essas coisas, né? Principalmente IPTU, vai para a dívida ativa. Se a pessoa não paga uma multa, vai para a dívida ativa. Entendeu? E a morte da pessoa não encerra a dívida. A dívida fica para os seus herdeiros. Gente, isso é muito sério. No mundo espiritual é a mesma coisa. A pessoa pronta, acha que morrendo a dívida vai ser cancelada. Não, a dívida continua lá. E ela vai ter que ser paga. A dívida do pecado, ela precisa ser paga. Agora, quem já tem Cristo, a dívida foi paga por Jesus. É por isso que a gente precisa se arrepender. Se arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Aqui o salmista está dizendo, reis, governantes, olha, sede prudentes. Se deixem instruir, reis da terra. Né? O versículo 11 está assim, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E o versículo 12 fala assim, beijai o filho para que não se ire. A gente pensa assim, é meu filho, tem que beijar meu filho para não se irar.
Pode até ser essa interpretação aí, mas a interpretação mais fiel do texto é a seguinte: beijai o filho, aqui o filho está com letra maiúscula. Vê na sua Bíblia se não tá, o filho não está com letra maiúscula. Beijai o filho. Isso quer dizer, se submeta ao filho, se submeta ao Messias, se submeta a Cristo, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Porque hoje Jesus está no papel de nosso advogado. Em breve ele estará no papel de juiz. Aí não tem conversa mais, tá? Enquanto Jesus for o teu advogado, aproveita. Resolve tua questão, resolve tua dívida. Vai para Jesus, se volta, se arrepende. Porque hoje Jesus está fazendo o papel de advogado. Ele é o nosso advogado. Mas daqui a algum tempo ele será o juiz. E aí não tem conversa. Ele vai cobrar as dívidas. As dívidas que não foram pagas em Jesus, nele mesmo, estão em aberto e deverão ser pagas. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, gente, esse foi o texto de Salmo 2 hoje. Salmo muito forte, mas um salmo necessário para a nossa vida. Essa live é uma live especial, né? Feita num dia que eu não estou acostumada. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira eu não faço live. Mas a gente está vivendo um tempo difícil, né? Algumas questões. Quem tá me acompanhando aí na rede social sabe que eu fiz algumas colocações aí na minha rede social. Eu tive vídeo derrubado e vamos embora, né? Mas normal, faz parte, tá bom, gente? E eu queria fazer essa live com esse esclarecimento, para você entender que política também faz parte da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre todos os assuntos. Então, o tema da live hoje foi o cristão e a política dentro do Salmo número 2. Se você chegou agora, não assistiu a live, ela vai ficar gravada. Assiste com calma depois, amanhã, durante a semana. E se essa live melhorou o seu conhecimento, aumentou o seu conhecimento, tirou algumas dúvidas do seu coração, gente, por favor, em nome de Jesus, toca nesse aviãozinho e manda essa live para alguém. Compartilha esse link com alguém, manda pelo WhatsApp para alguém, manda pelo Facebook para alguém, envia para alguém, para que a gente possa ser esclarecido. Estamos vivendo numa época difícil e quem não conhecia a Bíblia e a palavra de Deus, gente, está perdido. Essa que é a realidade, tá? A coisa está se estreitando cada vez mais porque Jesus está às portas. Então nós precisamos estar firmes, firmados na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê aí uma quinta-feira abençoada, uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado, um domingo abençoado e com muita palavra de Deus no seu coração, porque é o alimento que nos fortalece, é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até sábado. Sábado tem live. Estamos estudando o livro de Mateus, tá, gente? Sábado nós vamos entrar no capítulo 12. Vem comigo aprender o livro de Mateus, capítulo por capítulo, esmiuçado, versículo por versículo. Vem pra minha página, tá? Me segue nas minhas redes sociais. Eu tenho uma página no YouTube, Alê com Bíblia. Aqui no Instagram, Alê com Bíblia também. Eu tenho um site, alecombiblia.com.br. Tem muita coisa boa lá também. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.